Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha, aqui é o Sérgio, na roça, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz a poda de produção da goiaba. Isso mesmo, a poda de produção da goiaba, que é uma das coisas mais importantes da cultura da goiaba, a poda. Você aduba, você molha, você irriga, você controla as pragas e doenças, mas tem um trato cultural mais importante de toda a cultura da goiaba, é a poda. A poda é essencial na cultura da goiaba. Desde quando você planta até o final da colheita dela, você tem que analisar a poda, calcular o tempo de poda, para calcular o tempo da colheita, pessoal. Olha, esse aqui nós estamos no pé de goiaba, ele está no ramo ótimo para poda, certo? E depois que você fizer a poda aqui, daqui 6 meses, 7 meses, você já colhe uma goiaba boa. Então, pessoal, não vou falar muito não. Vou mostrar para vocês como é que inicia uma poda nesse pé de goiaba. A primeira coisa que você vai analisar para podar seu pé de goiaba, analisar o pé, é o que? Caule lenhoso. Ramo do caule lenhoso. Essa parte aqui. E o que seria o caule lenhoso? O ramo maduro, você está vendo? Da cor de lenha, da cor da madeira. Esse é o principal aspecto, o primeiro aspecto que você analisa para você podar uma goiaba em produção. Segundo aspecto, espessura do ramo. Pessoal, o melhor ramo é na grossura de um lápis para cima. Esse é o melhor ramo produtivo. É o melhor ramo que você deve podar. Certo? E se podar no outro mais fino, pode produzir? Pode produzir. Mas a chance do pegamento do fruto, do desenvolvimento do fruto, é maior no ramo dessa espessura aqui. Certo? Você analisou esses dois aspectos da planta, então você faz o quê? Você imagina, pessoal, toda a planta da goiaba, você vai imaginar um aspecto de taça. Querendo ou não, você não vê quando você está podando, mas depois que você termina, você vê um aspecto de taça. Então, o formato, você começa nesse formato de você podar com esses dois aspectos e você vai tentando imaginar no formato de taça, mais ou menos assim. Eu não quero ter muito esse aspecto da taça, mas depois que você finaliza, você fica vendo isso, certo? Ter quarto ponto, já falei 3, né? Vou falar 4. Você sempre analisa a curva do galho, ou seja, ela começa a emitir os botões florais quando está na curva do galho, do ramo. Tipo aqui, ó, esse ramo aqui, vou mostrar para vocês, ó a curva dela começa a fazer a curva aqui. Então você vem aqui, ó, não tem erro. Lá vem botação floral aqui, aqui e aqui. E pode vir até aqui também. Depende do manejo nutricional seu, que é assunto para outro vídeo. Então, você analisou esses 3 aspectos e você vem e continua. Esse aqui não tem curva, mas você mede mais ou menos um palmo, um pouco acima de um palmo e uma chave, e você vem e poda. Pessoal, isso aqui é uma coisa básica. Para você ficar bom em poda, é prática, é lendo, é assistindo, é podando. E aí você vem, ó, e continua fazendo. Ó o ramo bom, ó o ramo bom, ó o ramo bom. Pronto, esses são os ramos produtivos. E só tem ramo produtivo? Não. Tem ramo que não é produtivo. Esse ramo aqui é o ramo que não é produtivo. A gente chama de ramo cego. O que é que eu faço com ele? Eu elimino ele aqui rente. Elimino ele aqui rente. Esse ramo aqui é um ramo produtivo, ó, da grossura de um lápis. Eu vou voltar essa galha aqui e vou limpar ele. Por que fazendo isso? Aqui eu forço vir umas brotações laterais. Vocês estão entendendo? Ó, outro ramo aqui produtivo. Se você puder, faça sempre isso. Vá sempre eliminando os ramos improdutivos da planta. Essa planta aqui é um ramo que são coisas que você aprendeu no dia a dia. Ele está vindo meio que para baixo. Vocês estão vendo? Se eu podar ele aqui, ó, se eu limpar esse ramo aqui, ele vai vir as voltações laterais e vai vir pro chão. Eu não vou aproveitar nada. Então eu posso chegar aqui e fazer uma poda dessa aqui, um pouco mais alto, que vai vir umas botações laterais. Através dessas botações laterais, nós vamos conduzir a planta de maneira melhor. Então, pessoal, é mais ou menos isso que você tem que entender para começar uma poda de produção de goiaba. E você vai continuando vendo os ramos produtivos, os ramos que você vê que vai produzir. Essa é a pegada boa. Aqui dentro tem ramos improdutivos? Tem ramos produtivos também.
Ó, você pode chegar aqui mais perto para mostrar. Ó, produtivo também. Outro ramo produtivo. Certo? Então, assim, o aspecto todo da planta é nessa pegada. Não tem como você aprender, se você nunca podou um pé de goiaba, com esse vídeo só. Você tem que ver e rever. Ó, pessoal, a curva, ó o ramo maduro. Na espessura de um lápis, eu chego na curva e podo. Se você analisar esses 4 aspectos, caule lenhoso, ramo lenhoso, analisar a curva, a espessura da grossura de um lápis, e entender que ele vai ficar mais ou menos no formato de taça, você já começou bem. Essa é a base para uma boa poda. Ainda tem a questão do ramo superficial, que eu irei mostrar mais à frente no outro vídeo. Vou pausar o vídeo e vou mostrar a vocês mais na frente. Então, pessoal, estou tentando achar o melhor ângulo para mostrar para vocês de como vou explicar por quê. Eu falei para vocês do ramo produtivo, falei para vocês do ramo improdutivo ou ramo cego, e agora a gente fala dos ramos chupão ou ladrão, que são os ramos que crescem para cima, vocês estão vendo? Crescer para baixo também é complicado. Eles crescem e você não consegue produção, porque se você for podar ele vai ficar muito no alto. Ó o porte da planta. Esse ramo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar com o dedo. Eu não consigo podar ele, nem esse. Não consigo podar ele. Por quê? Porque se eu podar, ele vai emitir outras brotações e vão mais para cima ainda. Então fica ruim de colheita, ruim de pulverizar. Então automaticamente a gente dá uma reduzida nele. Então quando for começar a poda, eu vou analisar esse ramo, um exemplo. Ele emitiu outros ramos para cima. Não é viável esses ramos aqui para cima. Então a gente força ele a emitir ramos laterais. Então essa poda aqui eu vou rebaixar esse ramo aqui. E a partir daqui ele vai emitir brotos produtivos aqui. Então esses brotos produtivos vão crescer e eu vou podar na frente, aqui, tornando ele produtivo. Não sei se vocês conseguiram compreender a questão do ramo ladrão. O ramo ladrão nada mais é que um ramo que ele é improdutivo e quando produz fica difícil de você colher, pulverizar. É um ramo dificultoso. Então a gente prefere forçar vir brotos laterais. Em ramo ladrão são brotos que vão para cima, que fica ruim. Então eu não quero falar termos técnicos da literatura, eu quero falar termos práticos do dia a dia. Então quando você poda essa goiaba, principalmente a goiaba desse porte de produção, a gente faz meio que um corte assim, sabe? Reduzindo o tamanho dele. Essa é a função, mais ou menos assim, do broto ladrão. Ele cresce, não produz. Então a gente chama de ladrão porque ele suga a seiva, suga os nutrientes e não traz produção. Então a gente reduz ele para que ele cresça lateral, porque os ramos que crescem para cima, eles não produzem. E se produzir, não é viável para a gente, não é comercialmente bom para a gente. Ó como é que é o ramo produtivo, vocês estão vendo? Isso aqui tá no jeito de podar. Por isso que eu estou vindo fazer esse vídeo, ó. Cheio de brotação. Brotação, vocês estão vendo, ó? Ó a curva dele, ó. Ó a curva. Tá vendo? A brotação vai a partir da curva. Esse é o melhor local para poda. Olha a espessura do ramo. Olha, tá vindo mais brotações aqui, vocês estão vendo? Imagina aí, daqui até aqui de brotação. É muita goiaba, viu? É muito fruto. Ó, pessoal, um aspecto importante na poda da goiaba é você deixar um pouco de folha. Além da questão da fotossíntese, a folha é como se fosse o pulmão da planta. Então, ela vai servir de fluxo de seiva da planta. É que eu não quero falar termos técnicos, mas assim, ela vai facilitar as novas brotações. Então, quando você podar, isso aí, como aqui é um vídeo básico, quando você estiver praticando, automaticamente você vai deixar. Você não precisava nem fazer esse vídeo explicando, mas é o ideal que você entenda. Que quando você vê uma roça de poda de goiaba, você entenda que é proposital deixar essas folhas. Proposital e ideal. E importante que você deixe para que a planta siga seu suco, o ciclo de seiva normal, né, produzindo seu próprio alimento, através da fotossíntese e respirando através da folha. Então, assim, é importante que sempre deixe esse pouco de folha após a poda de produção. Vocês estão vendo, pessoal? Ó, você que está vendo o vídeo. Naturalmente, você vê que a planta está num aspecto de taça. Isso aí, o dia a dia de você que vai mostrar. Você
podando, trabalhando, pegando prática, naturalmente você vê esse aspecto de taça, certo? E aqui uma planta depois de podada, já é outra planta depois de podada, né? Depois que foi feita a poda, vocês podem ver, ó, aquilo que eu falei. Usamos na curva, foi feita as podas na curva, a espessura do ramo, vocês podem ver, ó. Você tá vendo, ó? Essa é a espessura melhor do ramo, tá vendo? Mais ou menos a grossura de um lápis. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês terem noção. Esse ramo aqui, o ramo vizinho, vocês estão vendo? Então esse é o aspecto de uma planta podada já podada. E isso aqui também, não deu para fazer no vídeo, mas assim, essa aqui é uma parte feita por serra para rebaixar a planta. Porque é um dos objetivos da poda. É o quê? Reduzir o tamanho da planta. Quando reduzir o tamanho da planta, o que é que acontece? Fica melhor para colher, fica melhor para você pulverizar, fica melhor para você transitar entre as plantas. Esse é um objetivo básico da poda, de todas as plantas. E na goiaba, ela funciona como um estímulo para produzir. Toda vez que você poda, ela produz. Toda vez que a planta emite um broto, um broto do ramo lenhoso, um broto dessa espessura, nesse tamanho, ele emite um broto produtivo. Um broto que vem com botões florais. Vocês estão vendo? Esse é o aspecto de uma planta boa para produzir. De uma poda boa. Vocês estão vendo? Rebaixamento, o ramo chupão. O ramo chupão são esses ramos grossos que não produzem. Aí você corta. Eu não fiz na filmagem lá, porque estava um pouco alto, não tenho como eu alcançar. Mas vocês podem ver que se vocês focar nos ramos lenhosos, na espessura do ramo, certo? Tentar focar na curva, podar na curva, você não vai errar. E você só vai ficar bom com a prática. Só vai ficar bom para a prática. Com esse vídeo é só para deixar você uma base. Às vezes você tem curiosidade, às vezes você lê artigo, às vezes a pessoa ensina e você não consegue compreender o que a pessoa passa. E nesse vídeo eu mostrei isso para vocês. Esses princípios, para você não errar. Mas para isso você tem que praticar. Não tem como você não praticar. Você pegar uma prática sem praticar, né? É lógico. Então você tem que praticar. Você tem que desenvolver. Você tem que meter a cara. Você não pode esperar. Não, sabe? Então, o objetivo desse canal é deixar você mais por dentro de tudo. Pegar uma base e você, através dessa base, desse conhecimento dado, desse canal, você levar para o seu dia a dia. E aí, através do seu dia a dia, com sua prática, você vai melhorar. Não tem como você aprender 100% com um vídeo. Isso aí é mentira. Você aprende praticando. Mas a base que eu passei para vocês é uma base muito boa para você praticar e, consequentemente, você não errar. Não errar mais. Errar pouco, mas não errar muito na sua próximas podas, sabe? Então, dado o recado, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, comenta aí. Se gostou, também comenta. Curte, compartilha com todo mundo que você conhece que tem goiaba. Tomara que apareça aqui técnicos, agrônomos, para comentar embaixo, para acrescentar mais para vocês. Porque tudo que soma é bom. E quem é da área agrícola precisa de técnicas, práticas. Porque, pessoal, o mercado está cada vez mais competitivo. Então, a necessidade maior de técnicas, tecnologias empregadas para aumentar a produção. Nós precisamos alimentar o mundo. O Brasil alimenta o mundo. Nós precisamos alimentar cada vez mais. E aí, quando você emprega isso no meio rural, você está contribuindo com o mundo. E essa é a minha contribuição como técnico. Passar informações técnicas para vocês produzir melhor cada vez mais.